Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Meus irmãos e irmãs, nós aqui da Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, da Arquidiocese de Teresina, hoje nos alegramos muito em poder celebrar com você, em sua casa, este quarto domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Por isso iniciei com este refrão tão conhecido entre nós. Nas mais diversas comunidades se canta este canto para recordar realmente a grandeza e a bondade do nosso pastor, que é Jesus. E é claro, o Evangelho é que nos ilumina e que tematiza este dia, porque é nele que nós vamos encontrar Jesus se identificando com o bom pastor. É o 10º capítulo do Evangelho de São João. E é, por assim dizer, uma bela catequese sobre a sua missão, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a missão do Senhor que o Evangelho nos revela? Sendo o pastor, a sua missão é conduzir o seu rebanho, as suas ovelhas, por verdes pastagens e cristalinas águas. É essa a missão do bom pastor. Essa imagem do pastor não é no Evangelho de João, no Novo Testamento, uma novidade, porque antes ela já foi tomada. E aliás, é exatamente do Antigo Testamento que João retoma esta imagem. É Ezequiel, o capítulo 34, onde ele, com muita propriedade, fala a respeito da vida do povo, sobretudo no exílio, em que careceu de pastor, em que aqueles que deviam estar à frente da comunidade não o fizeram com a dedicação que faz o pastor ao seu rebanho. E aí, é claro, São João retoma esta ideia, e Ezequiel deixa claro que haverá um tempo em que o próprio Deus virá e será o pastor do seu rebanho. E aí João encontra em Jesus exatamente a realização desta palavra de Ezequiel. É ele o único e verdadeiro pastor. É ele que livrará todo o seu rebanho do mal, unirá o rebanho, não deixará disperso, dará a sua vida em seu favor e entregará ao Pai um único povo, um único rebanho, para utilizar a imagem do Evangelho. E meus irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que nós escutamos começa com Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Esta catequese começa então retomando este tema, e Jesus dizendo eu sou, como muitas vezes no Evangelho de João, ele se revela e se apresenta como Deus, o próprio Deus no Antigo Testamento. Eu sou, é a sua identidade, é divina a imagem. Jesus é o nosso bom pastor, aquele que é capaz de dar a sua própria vida em favor do seu rebanho. Por isso é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E dizendo o bom, o adjetivo bom aqui pode ser entendido, pode ser tomado como o pastor modelo. Jesus é o modelo de pastor. Como é que Jesus se torna então modelo de pastor? Por aquilo que ele realizou. Primeiro, dando a sua própria vida em favor do seu rebanho. A imagem do Cristo pregado na cruz nos recorda com muita eloquência esta imagem, aliás, esta fala. Ele que dá a sua vida em favor do seu povo. Ele é o bom pastor, que é contrário, diferente do mercenário. Qual é então a postura do mercenário e qual é a postura do pastor? O Evangelho faz este paralelo, como se apresentando uma contraposição
entre as duas posturas. O mercenário, meus irmãos e irmãs, é tomado no Evangelho pela imagem do lobo, que é o predador, que não se preocupa com as ovelhas, pelo contrário, alimenta-se dela, mata para si. O contrário do bom pastor, que é a si mesmo faz o dom, que a si mesmo faz o dom para a entrega. O mercenário tem interesse próprio, não se preocupa com as ovelhas, com o seu rebanho. Ele está ali contratado para um serviço, por isso não é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele trabalha por dinheiro, por isso ele pensa em si, por isso ele é egoísta. Seu coração não está com o rebanho, não está voltado ao seu rebanho. E quando as ovelhas estão em perigo, e ele também corre perigo, ele não dá a sua vida pelas ovelhas não, pelo contrário, ele foge, abandona as ovelhas, deixa-as sozinhas e foge, porque é o egoísmo, porque é a si mesmo que ele está enxergando. Ele se alimenta das ovelhas, não as alimenta, é ele que se dá bem. Jesus não é esse mercenário, Jesus é o verdadeiro pastor. Por isso, a imagem de João, tomada de Ezequiel capítulo 34, diz que Jesus é o bom pastor, dá a vida por suas ovelhas, porque ele quer ver as suas ovelhas felizes, quer ver as suas ovelhas seguras, bem alimentadas, num lugar onde realmente encontra-se as pastagens verdes e as águas cristalinas, como nós cantamos muitas vezes no Salmo 22. Ele arrisca a sua própria vida para dar segurança à vida de todas as suas ovelhas. Esse é Jesus. Conhece cada uma das suas ovelhas, ama cada uma delas. Por isso, as ovelhas, escutando a sua voz, a reconhecem e vão para próximo do seu pastor. Ao contrário, quando é o lobo, quando é o mercenário, as ovelhas correm porque não reconhecem a voz. Meus irmãos e irmãs, Jesus não abandona o seu rebanho. Aparentemente, as situações difíceis pelas quais passamos, Deus pode não estar presente, mas Ele está sempre presente. É naquele silêncio que Ele fala. É muitas vezes na situação difícil que nós vamos sentindo a voz e a presença de Deus e vamos entregando a Ele o nosso coração. Jesus é o bom pastor, está sempre conosco. No tempo de hoje, o isolamento, o distanciamento, o desemprego, a fome, a miséria, que nós assistimos muito perto de nós, irmãos e irmãs, Jesus está próximo, não nos abandona, quer nos alimentar, e o dom e a sua própria vida é o alimento para nós. Depois, Jesus revela como o pastor universal. Tenho ainda muitas ovelhas que não são deste redil. Ele é o pastor universal. E qual é o desejo desse pastor? É reunir todas as ovelhas e apresentá-las ao Pai, para que todos formem uma única comunidade, em torno de um único pastor, que é nosso Senhor. Por isso, no dia de hoje, é preciso que nós pensemos sobre as nossas referências. O mundo de hoje traz muitas referências, é o artista, é o que se deu bem. Nós precisamos ter cuidado com aqueles ou com aquelas referências que nós elegemos para serem as nossas. Será se aqueles que nós elegemos para ser nosso referencial se comporta como o lobo, como o mercenário ou como o pastor? E aí nós precisamos fazer então, irmãos e irmãs, a nossa escolha. Confiemo-nos ao Senhor, olhemos para Ele, o sigamos de verdade. Ele é o nosso único, eterno e verdadeiro pastor. Hoje também nós rezamos pelos sacerdotes, para que eles sejam verdadeiros pastores do seu povo, que alimente o seu povo com a Eucaristia, com a palavra, com a presença, e é claro, esteja sempre junto ao seu povo.
também rezar pelas vocações, para que das nossas famílias saiam santas e perseverantes vocações. Coloquemo-nos diante de Deus neste dia e supliquemos o seu favor para a nossa vida, para a nossa família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Professemos a nossa fé.